Na aula de hoje, o último capítulo, essencial, os critérios para determinar os extremos de uma função, também conhecido como os pontos críticos. Então, nós temos um teorema que trabalha com a derivada de segunda ordem. O que diz esse teorema? Se na derivada de segunda ordem, observa aqui a notação, de um ponto, o resultado der negativo, significa que nós temos um valor máximo. E se na derivada de segunda ordem desse ponto for positivo, então nós temos um valor mínimo. Preste atenção porque é o contrário. Negativo, valor máximo. Positivo, valor mínimo. Para não fazer confusão. Aqui eu peço para vocês encontrarem, nos nossos exemplos, os máximos e os mínimos relativos. Então, ele deu uma função de grau 3, nós achamos a derivada de primeira ordem, então veja, 18 vezes 1, 18. Regra do tombo, 2 vezes 3, 6x, n menos 1, ficou expoente 1. Menos 3 vezes 4, 12x, n menos 1 ao quadrado. Vou fazer essa função que ficou aqui, ó, do segundo grau, vou igualar a zero, tá? Ó, vou igualar a zero e vou resolver obtendo o que nós chamamos de pontos críticos, ou as raízes da equação de segundo grau. Depois vocês vão fazer e verificar que as raízes desta equação, vocês vão chegar no resultado menos 1 e 3 meios. Vou achar a derivada de segunda ordem, então veja, ó, 18 é constante, é zero. 6 vezes 1, 6. E aqui é a regra do tombo, 2 vezes 12, 24x. Então, a derivada de segunda ordem ficou linear. Era função de grau 3, derivou, ficou parábola, da parábola ficou linear. Vejam as variações. Então, nós vamos substituir esses pontos críticos na derivada de segunda ordem. Então, veja bem, ó, quando eu escolho o ponto menos 1, eu vou substituir aqui, ó, tá? Menos com menos mais, 6 mais 24, 30. Deu um resultado positivo. De acordo com o nosso teorema, se a resposta deu negativa, nós temos um valor mínimo, tá? Então, nesse ponto menos 1 aqui, ó, assume um valor mínimo. Quando nós fazemos a substituição por 3 sobre 2, ó, 6 menos 24, quem preferir usar o decimal, 1,5, né, tudo bem, vai ficar 6 menos 36, veja, ó, 24 vezes 3 dividido por 2, ou 24 dividido por 2 vezes 3, 36, 6 menos 36, 30 negativo. Negativo, nós voltamos no nosso teorema, negativo tem um valor máximo. Lembrando que é ao contrário, né? Um segundo exemplo que eu coloco aqui para vocês. Então, ó, tem um produto notável e tem uma variável aqui. Não pode sair multiplicando, tá? Tem que respeitar as ordens das operações. Então, primeiro a fronteira eleva ao quadrado, aplica o produto notável, depois você vai fazer a propriedade distributiva. Então, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo, e vou aplicar a propriedade distributiva. Então, x ao cubo, 2x² negativo,
mais x. Com esta função, eu vou obter a derivada de primeira ordem. Então, vamos lá, regra do tombo. 3x², 4x negativo, mais 1. Com este resultado, igual a zero para se obter as raízes. Então, resolvendo, depois vocês vão resolver, tá? Vão se certificar aí, eu deixo de tarefinha aí para vocês, ou Bhaskara ou some produto, vocês vão encontrar 1/3 e 1. Seguindo, derivada de segunda ordem, 6x menos 4, e eu vou substituir essas duas raízes, esses dois valores, na derivada de segunda ordem. Então, veja, 6 que multiplica 1/3 menos 4. 2 menos 4, 2 negativo. Negativo, frisei bem aqui, ó, negativo, valor máximo. E quando nós trocamos pelo outro ponto crítico, que é o número 1, olha lá, ó, 6 menos 4, 2. Então, um valor mínimo. Positivo, mínimo. Negativo, máximo. Estou reforçando para que vocês levem isso para as outras disciplinas sem cometer erros indevidos. Duas observações que eu coloco aqui para vocês. Você pode falar, professora, mas e se o resultado der zero? Quando eu fizer a substituição na derivada de segunda ordem, se esse número for zero? Nada se pode afirmar, nada se pode concluir. Nada, nem máximo, nem mínimo, tá? E pode existir gráficos de função que a concavidade muda o sentido, vocês têm noção de gráfico aí, quando ela muda de sentido, é o que nós chamamos aí dos pontos de inflexão. Então, nesse capítulo, nós aprendemos a achar máximo, mínimo e, se for solicitada a construção do gráfico, onde muda a concavidade, é o ponto de inflexão, tá? Eu não vou pedir para vocês a construção, o esboço dos gráficos, devido aí às aulas remotas, eu não vou ficar, mas se vocês acompanharem na bibliografia do cálculo A, vocês vão observar os exemplos que ele dá e vão observar onde que ocorre esse ponto de inflexão. Outros exemplos. Então, ó, não é porque apareceu a fração que vai deixar de achar o máximo e o mínimo. Continua a mesma coisa. 6 vezes 1, 6, que é derivada de primeira ordem, tá? A regra do tombo aqui, ó, 6x, a mesma coisa, ó, 3 meios, 3 vezes 1, 3 meios, x ao quadrado. Essa expressão aqui, eu posso escrever com número decimal. E eu vou achar as respectivas raízes, ó, igual a zero e resolve. Também vou deixar para vocês, né, identificar quem é A, quem é B, quem é C, ou por soma e produto, para identificar que já está pronto, né, tá? Mas vocês calculem aí depois as raízes, vocês vão achar um delta igual a zero e as duas raízes iguais a 2. A seguir, cálculo da derivada de segunda ordem. Então, ó, menos 6, 2 vezes 1,5, mais 3x. E vou fazer a substituição desse único ponto aqui, né, na derivada de segunda ordem. E vejamos, quando eu faço a substituição, deu zero. Então, é aquela observação, né? Tá? Nada se pode concluir, não tem valor nem máximo nem mínimo, tá? Um outro exemplo para o nosso estudo, uma função de grau 3, deriva a primeira vez, 3x² mais 4x mais 5, derivada da constante é zero. Faço igual a zero. Iguala a zero para se obter as raízes. Então, veja lá, ó. Aqui eu fiz um passo a mais aqui para vocês, ó. Fui por Bhaskara.
E na hora que eu resolvo, ó, 4 ao quadrado, 16, 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. 16 menos 60 deu delta negativo, menos 44. Observa que esse valor negativo não tem raiz de número negativo, ou seja, não existe raiz real. Quando acontecer isto, para-se o processo, não segue em frente, tá? Não segue em frente o processo. A resposta seria não existe, tá? Não existe valor máximo nem mínimo. Então, ó, no nosso primeiro exemplo aqui, ó, derivada de segunda ordem deu zero, nada se pode concluir, nem máximo nem mínimo. Neste aqui que o delta deu negativo, não existe. Então a solução que vocês vão encontrar, ou se for comparar com os autores, ele coloca esse símbolo da matemática, esse E ao contrário, cortado aí, tá? Um outro exemplo, 3x² menos 7, derivada de 6 é zero. Faço a função, a derivada de primeira ordem igual a zero. Ó, depois vocês vão achar essas raízes. Ou deixa fracionado, se preferir deixar decimal, de acordo com o entendimento de vocês. Mas, ó, uma deu negativa e uma deu positiva. E quando eu vou substituir aqui, ó, na derivada de segunda ordem, ó, veja que eu derivei aqui, ó, 3x², 6x, derivada do 7 é zero. Eu não coloquei aqui o resultado, mas subentende-se, ó, que por esse negativo aqui, ó, tem um valor máximo. O resultado é negativo, tá? O resultado é negativo aí, ó. Tá bem? E aqui, ó, considerando que é um valor positivo, quem preferir trabalhar com aproximação, nós temos um valor mínimo, por conta do resultado ser positivo. Aqui eu coloquei para vocês um passo a passo, tá? Então, qual é o nosso procedimento para achar os extremos da função? Quando for pedido, encontre os extremos da função, encontre o máximo e o mínimo relativo. Então, passo a passo, calcular a derivada de primeira ordem, igualar a zero a derivada de primeira ordem e achar as raízes, obter a derivada de segunda ordem e, a seguir, substituir as raízes encontradas, tá? Aí você aplica o teorema do critério da derivada de segunda ordem. Então, aqui novamente, ó, reforçando, negativo, valor máximo, positivo, valor mínimo, tá? Depois nós temos uma lista de exercícios para vocês fixarem aí o que aprenderam a respeito dos pontos máximo e mínimo relativos. O outro assunto, não menos importante, é fechando aí a disciplina de cálculo 1 com a regra de L'Hopital. Escreve-se, tá? Esse L com esse símbolo aqui, hospital, a gente vai ler L'Hopital. Essa regra, ela se aplica àqueles casos de limites indeterminados, tá? Do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito. E o que diz a regra de L'Hopital, agora que a gente já aprendeu a derivada? Então, a partir do momento que você identificou a indeterminação, você vai calcular a derivada de primeira ordem do numerador e a derivada de primeira ordem do denominador. E você vai chegar num número, tá?
Aqui eu faço com vocês sempre das duas maneiras, tá? Vocês que são aí da área de exatas, né? Então, confrontar os dados, validar os dados, façam sempre os dois métodos, tá? Se certifica dos resultados sem precisar recorrer à resposta no final do livro. Então, se garantam aí, ó. Um exemplo de indeterminação, quando eu faço a substituição aqui, ó, 1 menos 1, eu saí pelo caso do produto notável. Quem preferir achar as raízes ou divisão de polinômios, método da chave, dispositivo prático de Broco-Fini, sintam-se à vontade. São alternativas diferentes para a mesma resolução. O importante, ó, é que chegou no número, ó, chegou no resultado que não é o 0 sobre 0. Confrontando o que diz o L'Hopital, veja, só o numerador, derivada do numerador, 2x, derivada do denominador, 1. Então, quando eu faço a substituição, o dobro de 1, 2. Então, maneiras diferentes, resultados iguais, tá? Professora, dá sempre, quando for indeterminado, você pode aplicar a regra de L'Hopital. Não pode fazer confusão quando ele pede derivada do quociente, tá? Então, ó, se eu não tivesse esse limite aqui, ó, se fosse derivada do quociente, é uma outra situação, é uma outra forma de resolver, tá? Aí você tem que sair pela regra U' V menos U V' dividido por V ao quadrado. Nesse aqui nós temos um limite, nós temos uma indeterminação, por conta disso é que a gente está aplicando a regra de L'Hopital. Outro exemplo, também indeterminado, quando eu faço a substituição do número 3, eu observo que vai dar 0 sobre 0. Coloquei o 3 em evidência, por conta que são números múltiplos ou letras em todas as parcelas, para sair pela evidência. E no denominador, fatorei. Quem preferir acha as raízes, quem preferir usa a divisão de polinômios, quem preferir usa os produtos notáveis. Tá? Então, ó, vou simplificar, como aqui, ó, no nosso exemplo aqui também, ó. A intenção é cancelar, é simplificar para sair do indeterminado. E quando eu faço a nova substituição, na primeira vez deu 0 sobre 0, agora reescrevendo a expressão, fazendo a substituição, nós chegamos no resultado. Pela regra de L'Hopital, derivada do numerador, 3, do denominador, 2x. Faz o x tender a 3, 2 vezes 3, 6. Respostas iguais. Na matemática, a gente coloca assim, ó, como queríamos demonstrar. CQD, como queríamos demonstrar. Dois resultados idênticos, ó, como queríamos demonstrar, tá? Pela maneira algébrica e pela regra de L'Hopital. Mudei o exemplo, uma parábola, uma linear. Também aqui, ó, reescrevendo essa parábola de forma diferente. Utilizem Broco-Fini, método da chave, some produto para achar essas raízes, desde que o A seja igual a 1, lembrando dessa observação, desde que o A seja igual a 1. A partir desse momento, simplifica, cancela, tá? Fatores iguais
e eu vou conseguir 2 menos 3, o valor de menos 1. Vamos verificar pela regra de L'Hopital. Olha a derivada aqui do numerador, junto comigo aqui, ó. Ó a regra do tombo, ó. 2x menos 5, derivada do 6 é 0, ó. 2x menos 5 no numerador. E no denominador, 1. Faz o x tender a 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 5, menos 1. Novamente, como queremos demonstrar. Fizeram uma prova matemática aí. Outro exemplo, também de indeterminado. Ó. Uma reta, uma parábola. Reescrevi a expressão de forma diferente. Isto é igual a isto, só está escrito de forma diferente. Tá? E quando eu faço o x tender a 4, ó, por conta desta simplificação, ó, 4 mais 1, 5. Quem preferir, 0,2. Pela regra de L'Hopital, derivada do numerador é 1, do denominador 2x menos 3, ó, 2x menos 3, derivada do menos 4 é 0. E na hora que eu faço a substituição, 2 vezes 4, 8, 8 menos 3, 5, portanto 1/5, 0,2. Novamente conseguimos demonstrar como queremos demonstrar resultados iguais. Uma outra expressão de grau 3, também já trabalhada por vocês, deu 0 sobre 0. Aqui eu teria que usar divisão de polinômios, né? Aqui não tem como, não dá para fatorar por Bhaskara, não tem, é uma função de grau 3. Então, eu tenho que usar o método da chave ou Breuer-Ruffini. Reescreve de forma diferente, tá? Para poder simplificar e fazer a substituição e chegar no resultado. 1 ao quadrado mais 1 igual a 3. Pela regra de L'Hopital, derivada de x ao cubo 3x quadrado, derivada da constante é 0, derivada da letra sozinha é 1. Quando eu faço x tender a 1, limite para x tendendo a 1, eu consigo a mesma resposta, como queremos demonstrar. E o nosso próximo passo é fazer uma lista de exercícios com os dois métodos, o já estudado por vocês lá na parte algébrica, para fixar, para não esquecer, para trabalhar bastante com isso nas outras disciplinas, e essa regra de L'Hopital que vem para ajudar, para facilitar, para consolidar os nossos resultados. Eu sei que muitos alunos gostam de resolver só por L'Hopital, mas de repente, né, nos cursos de pós-graduação, quem vai seguir adiante com mestrado, doutorado, vocês podem encontrar professores aí que pedem para fazer pelo método algébrico aí. Espero ter contribuído com vocês. O que nós vimos foi um apanhado essencial do cálculo, tá? Guardem essas listas, esses exercícios, para vocês poderem sempre estar voltando. Esses links, né, desse limite, derivada, função composta e os extremos da função, foi realmente o essencial que a equipe de professores de cálculo, consolidou aí. Se precisar no cálculo 2, com certeza nós vamos voltar, nós vamos ajudar vocês
para que não fique uma defasagem aí, tá bem? Até a próxima aula e vamos fazer. Hoje nós temos 2 listas de exercícios, tá? Uma dos pontos de máximo e mínimo e uma da regra de L'Hopital. Vamos ao trabalho. Obrigada!